Fala pessoal, beleza? Fazer o estudo, né, de possibilidades aqui para a semana, né, e algumas ideias, né, que surgem a partir de localização, tá? Pessoal, aqui dentro desse ciclo de mercado aqui que a gente se encontra, né, que a gente já vem falando dele já faz um tempinho, né? A partir da possibilidade da gente ligar esses dois fundos, né? Quando a gente ligou esse fundo com esse fundo aqui, né? E agora, né, já de maneira mais tardia, né, o preço veio, né, tá, depois de bastante tempo, veio testar essa região aqui. Tá? Então, pensando em um ciclo de mercado, né, pensando em um canal amplo complexo de baixa, agora nesse momento a gente está baixo, tá, dentro desse ciclo. Tá? Aqui é uma região já de realização de lucro, correto? O rompimento dessa região aqui levaria a movimentos projetados, né, como desse pivô aqui, certo? E aí teria alvos, né, bem mais baixos, né, em 88 mil, depois 70 e poucos mil, tá? Até então, o que a gente vem observando? A gente vem observando, né, o teste dessa região e uma certa rejeição, tá? Observando o semanal, né, a gente observa aqui que há, né, rejeição a esse teste. Além desse grande canal aqui, a gente tinha feito esse outro aqui no diário, né? Tá? Esse teste aqui, esse fundo com esse outro fundo, né, e o preço chegou nessa região. Então aqui eu estou baixo, né, dentro desse canal, dentro desse outro canal aqui também. Então, a princípio, né, o que eu espero de movimentação aqui? Eu espero, né, ou lateralidade nessa região de fundo ou repique. Né? Por que repique, né, pessoal? Porque a gente chama isso daqui de repique, tá? E aí você pode, por exemplo, analisar tamanho de perna, né, tamanho dessa perna em relação a essa perna. Você pode trabalhar, por exemplo, níveis de retração que teve na correção anterior. A última correção corrigiu até 50%. Então essa daqui ela gera também a possibilidade, por exemplo, de uma correção também, né, até algo próximo dos 50%, que seria em 112.781. 61.8 está bem próximo do topo do canal, né? Só que aí esse canal ele vai descendo, né, conforme os candles vão sendo, né, vão aparecendo, né, esse canal ele vai ficando mais baixo. Mas hoje, né, esse canal está bem próximo dos 116 mil, o topo do canal, tá? Possibilidade de rompimento, né, pessoal, disso daqui, de maneira direta. Para mim, de maneira direta, eu não vejo muita chance, tá, de rompimento, pela distância que está das médias, né? Porque normalmente quando bons rompimentos ocorrem, né, a gente observa que as médias ali próxima do preço. Se isso daqui vira só uma lateralidade em fundo, né, as médias vão descendo até chegar ao preço, aí pode até girar, né, um power ali, e aí ter o rompimento dessa região. Né? A gente enfrentaria níveis bem mais baixos, tá? Rompimentos ocorrem, né, pessoal? Quando o rompimento ocorre, né, a gente trabalha movimentos projetados, né, como sempre é repetido. Aqui, né, então, por hora, o que a gente tem? A gente tem duas sobreposições de barra, né, três, né, pensando nessas duas aqui com essa terceira, já que o preço até então não tem se deslocado nem mesmo para um fechamento abaixo dessa primeira mínima, tá? Ele volta e acaba fechando aqui dentro. Então aqui, como esperado, né, tem a presença dos compradores, tá? Beleza? Temos aqui sim a presença dos compradores. Então fica sim a possibilidade, né, da gente ter uma movimentação de alta, né, além da lateralidade, certo? Por hora a gente vem observando a defesa compradora aqui. Observando o diário, né, pessoal, a gente viu que viu uma boa barra, né, até de reversão. O que faltou, né, para essa barra ser ainda melhor? Ela fechar acima dessa máxima aqui, né, demonstrando um pouco mais de interesse dos compradores. Já teve o primeiro teste da 9, né, e ele fez até o pullback esperado, né, ele cumpriu ali a ideia de um fundo duplo, né, então agora a gente tem uma wedge com um fundo duplo. Então isso deixa para mim um pouco mais a ideia de que a gente pode ter sim uma movimentação, né, de alta, tá? E níveis de correção, né, pessoal? A princípio a gente tem uma boa perna de baixo, então a gente encara essa outra perna aqui como correção, né? Níveis de correção a gente tem 38.2 em 105.500, né? 50% em 107, tá? Então o preço fica, né, aqui com a ideia, né, de que a gente vai ter sim, né,
teste da 20 aqui a princípio, né? E aqui pode lateralizar de novo, as médias podem ficar flats, pode enfrentar uma nova lateralização antes de subir, né? Mas fica a ideia assim de que a gente pode, né, a partir de agora, né, testar níveis mais altos, né? A gente tem uma wedge com fundo duplo que é uma figura de compra, tá? Então, graficamente falando, pensando apenas no gráfico, a gente tem sim, né, a possibilidade de uma movimentação de alta, beleza? Temos sim os problemas econômicos, né, pessoal, que a gente está enfrentando, a gente está chegando cada vez mais perto da eleição, né, acaba tendo mais situações de risco, né? Então isso daqui pode gerar uma dificuldade muito mais ampla, né, nessa movimentação de alta, falando aqui do gráfico, tá? Beleza? E aí a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos para a gente ver, né, alguma possibilidade para amanhã, tá? Para amanhã, pessoal, a gente está dentro dessa lateralidade aqui ainda nos 60 minutos. 60 minutos é o tempo mais próximo, né, nossas operações. E o que seria interessante, né, o preço fazer aqui para, por exemplo, sair desse range? Abrir um gap de alta, né, demonstrando interesse, né, comprador, tá? Voltar e fazer uma correção, certo? Isso aqui já por si só alinharia essas médias, né, um gapzinho de alta aqui interessante. Isso alinharia essas médias aqui, né, deixando a possibilidade de um pullback para ter uma possibilidade disso aqui desenvolver mais, né, na ponta compradora, tá? Fechar esse gap, tá? Trabalhar aqui acima da média móvel de 50. Do jeito que está, se ele só abre aqui, por exemplo, na mesma região, sem um gap de alta, um gap de baixa vai demonstrar interesse vendedor, né, pessoal? Aí pode virar uma lateralidade, tá? Por que uma lateralidade? Porque a média móvel de 20 está bem próxima da média móvel de 9. A média móvel de 50 já está flat, tá? Então, se o preço abre, por exemplo, um gap de baixa, a gente vai ter a possibilidade de enfrentar uma lateralidade. Aqui pensando pela leitura do M60, tá? E pensando já no comportamento que as médias apresentam, né, quando a gente vê, né, o preço fazer esse tipo de comportamento, né? Aqui a gente tem essa LT, né? Tá? Deixa eu só dar uma ajustadinha nela. A gente tem essa LT aqui a ser rompida, né? Tá? O rompimento dessa LT pode gerar um pullback nela também, né, para ter continuidade. O rompimento geraria também, né, a ideia de movimento projetado, então a gente tem esse pivô aqui, ó. Então você fica com o primeiro alvo em 102.022, né, e segundo alvo pouco acima, né, dessa região de volume aqui, né, em 102.824, tá? Isso pensando em rompimento, tá? E movimento projetado por romper esse canal, tá? Beleza? Então, no M60 a gente fica, né, com essas possibilidades aqui em aberto, né, de sair dessa lateralidade, sair um pouco dessa movimentação de lateralidade, um gap de alta, continuidade na movimentação de alta, né, gap de baixa, a gente fica com a possibilidade de uma lateralidade e aí a possibilidade de um fundo mais alto aqui, ainda assim para tentar níveis mais altos, tá? Beleza? Pensando sempre que a gente está baixo, está naquela região de canal do semanal, a gente está baixo naquela wedge do diário, tá? Então a gente ainda não viu um repique dessa movimentação, tá? A gente está falando de uma possibilidade de repique do semanal e do diário, então é a possibilidade de um repique de bons pontos, tá? Falando graficamente, tá? Análise gráfica pura, não pensando em contexto econômico ou qualquer outra coisa, certo? Então fica aqui a possibilidade, né, de uma movimentação mais expressiva de alta, fechou exatamente em cima, né, desse topo duplo, né? Então a gente está numa figura gráfica de venda, então se abrir num gap de baixa dá para aproveitar um pouco essa movimentação de baixa, tá? Até a região, por exemplo, da VWAP aqui do dia anterior, tá? Abre no gap de baixa aqui, pode ter possibilidade ali de uns 800 pontos, talvez até um pouco mais baixo. Beleza, pessoal? Aí é interessante, né, a gente deixar marcadas essas regiões de volume, porque às vezes ele faz um pullback nela também, tá? Apesar que em lateralidade, né, a gente vê, né, o preço entrecortar ali uma distância saudável ali entre compradores e vendedores, beleza? Aqui nos 5 minutos já estamos, né, no Fab 4 de compra, tá? Só que aí é aquilo lá, né, pessoal? A gente não pode esquecer a ideia do topo duplo, a gente não pode esquecer os 60 minutos, tá? Então a gente não pode operar só o time frame assim, muito próximo, né, de uma movimentação como essa aqui, beleza? Então, cautela, né, quanto a isso aqui, observar, preço abrir em gap de alta, aí beleza. Aí a gente
né, pega um pullback aqui e vai ter continuidade, né? Tem sim essa possibilidade agora do preço, né, vir a níveis mais altos, tá? Por conta já da região que a gente falou, né? A gente está baixo dentro daquele canal de baixa, tá? Do canal amplo, baixa no canal de alta, e a gente ainda não teve o repique dessa movimentação, tá? Beleza? Então, possibilidade de subir agora a por conta da região que já foi atingida, né? Por conta dos dois alvos, né? Do pivô, né? Não vou falar, né? Já falei nos outros vídeos, mas deu dois alvos já, né? Do rompimento dos pivôs, né? Do macro, tá? Então atingiu o segundo alvo do maior e o primeiro alvo do menor, beleza? Então, se você não viu, acompanha o vídeo anterior lá, para não ficar muito longo por aqui, beleza? Então, abrindo com gap de alta, a gente pega um pullback e aproveita, né? Porque tem sim a possibilidade do preço esticar, tá? Pelas questões de localização. Gap de baixa, né? Atenção, porque aí lá pelo M60, né, você viu que você tem a possibilidade das médias ficarem bem flats lá, e aí haveria boas chances, né, da gente trabalhar uma lateralidade. E aí a lateralidade do M60 ela é bem trabalhável, né, pessoal? Principalmente porque às vezes a gente tem uma hora de tendência, depois uma hora de contra-tendência, né? Então atenção a isso daí também, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no dólar, tá? Vamos colocar o dólar aqui no semanal, tá? O dólar no semanal, pessoal, ele está bem, né, em cima dessa região aqui de troca de polaridade, né? Aqui é o fundo dela, né? Já testou, né? E já está até acima, certo? Se você observar bem, né, a gente ainda não tem um bom alinhamento também aqui para continuar essa subida, tá? Do dólar de maneira direta, tá? Ele testou essa região e está em cima dessa outra região aqui que já foi resistência, tá? Em determinado momento o preço tentou subir e parou exatamente aqui. Existe uma memória, né, que pode levar esse preço, por exemplo, da próxima semana até ter uma movimentação de baixa ou uma lateralidade também. Aqui está parecido com os 60 minutos do índice, né, pessoal? Aqui é uma região meio que de trap, né? Por quê? Porque você está entre a média móvel de 50, está entre a 20, a 9 ainda está abaixo também, né? Ou seja, isso daqui ainda não é o melhor dos mundos para esse movimento já, né, ganhar uma força extrema. Ele não rompeu, tá, essa máxima aqui, beleza? Isso daqui não é rompimento, rompimento a gente considera um gap, mais de 60% da barra, né? Possibilidade de gap também, certo? Então, dentro disso daqui, né, a gente fica com uma possibilidade do dólar sentir essa região aqui de topo duplo, certo? Que já foi uma região que levou uma movimentação de baixa bem extrema, né? E voltar talvez a fazer um fundo mais alto aqui, certo? Para tentar retomar sim, né, uma movimentação de possibilidade de alta, tá? Já até posso ligar, por exemplo, essa máxima com essa máxima aqui, tá? Para ver o que vai acontecer, né, a partir de segunda-feira, tá? Beleza? Então, análise do dólar para o semanal, né? Tá em uma região, né, de venda, certo? Chegou numa boa região de venda, tá? E, né, tá entre as médias, né, tá? Não é o melhor dos mundos para subir, assim como também não é o melhor dos mundos para manter uma descida, né? É o melhor dos mundos para uma boa lateralidade, tá? Beleza? Então a gente tem que observar ali agora o diário, tá? Para a gente ver melhores possibilidades. Aqui no diário, pessoal, também teve essa outra abertura aqui que foi bem relevante, né? Por quê? Porque quando abriu nesse preço, o preço já tombou, certo? O preço já veio abaixo. Aqui no diário eu acabei deixando ligado, né, essa possibilidade aqui de dois toques, né? A possibilidade de um terceiro toque ali, certo? Aqui eu tinha deixado, né, a amplitude desse canalzinho aqui, né? A angulação desse canal, tá? Aqui acho que já é o do semanal ali que eu fiz, aquele desloca um pouco, né, quando a gente muda o time frame. Então eu vou deixar esse segundo toque aqui já como possibilidade, tá? E aí ele está um pouco afastado das médias, né? Para entrar comprado aqui pelo diário e pela MM9 e pela MM20, né? Não é o melhor dos mundos para a gente estar pensando em comprar. Se ele até atinge níveis mais altos aqui, fica até interessante a gente esperar, né, uma, uma, uma quebra de estrutura, né, pessoal? Porque o que você vem vendo aqui, né? Você vem vendo isso aqui, certo?
você está vendo até então uma estrutura de alta, né, aqui no diário. Essa estrutura de alta no diário é que ela vai demorar um pouco mais, né, ela vai fazer uma mínima mais baixa, um topo mais baixo aqui, né, para poder gerar uma movimentação de baixa, tá? Beleza? Mas aqui ele está deslocado das médias, está alto, tá? Aqui eu não gostaria de estar pensando realmente em comprar o dólar nessa localização que ele está. Não, tá? Ele atingiu ali, como a gente falou, né? Atingiu a região de um outro topo duplo um pouco mais alto, tá? Tem essa outra aqui em cima, um pouco acima tem a média móvel de 200, tá? Então isso aqui ainda é uma tendência de baixa, se a gente pensar num tempo maior em relação ao MM200, tá? Aqui nos 60 minutos, você vê ali que ele já fez um topo duplo, teve uma rejeição inicial àquela movimentação, tá? E aí ele está cumprindo agora um topo duplo, né, ali. Então, para o dólar, né, se ele abre, né, uma movimentação de alta, né, expressiva, agora eu vou reajustar aqui para os 60 minutos, por quê? Porque os 60 minutos é um tempo mais próximo das operações mesmo, né? Então, se ele abre numa movimentação de alta, eu tenho como extremidade dele, a princípio, né, essa movimentação aqui, tá? Dessa wedge. Primeiro porque ele está bem afastado das médias, tá? Segundo porque, né, a gente já viu que lá no diário ele também está afastado das médias, ele já cumpriu um topo duplo, tá? Então, se ele conseguir passar um pouco disso daqui, ele pode, né, a gente está falando de uma movimentação do semanal e do diário, então a gente pode ver níveis mais altos sim, né? A próxima extremidade seria essa, né? Tá? Ele está em tendência de alta, né, pessoal, ali no diário, né? Em tendência eu digo em relação às médias menores, né? Em relação a 200 é uma tendência de baixa, tá? E aqui, né, se o preço atinge essas regiões, né, fica bem interessante para a gente pensar em observar uma quebra de estrutura para pegar uma volta, né, bem intensa, né, já que seria um terceiro toque de uma movimentação esticada em cima de um topo duplo do semanal, em cima de um topo duplo do diário. Tá? Então, fazendo confluência de informações, né, você teria essas possibilidades. Se já abre em gap de baixa, né, acredito que a gente ainda vai enfrentar um pouco de lateralidade, né, nessa região de topo lá do dólar, né, ele está bem alto. Tá? Eu não vejo ainda uma movimentação muito intensa, tá, contra as médias do diário ali, pelo menos sem antes ter uma lateralidade aqui. Então pode ser uns dias mais complicados, né, de ele vir, testa 20, sobe um pouco, desce, testa 50, volta a subir um pouco, né, e fica nessa movimentação lateral por aqui. Tá? Por quê? Porque é uma região de topo duplo, é uma região de venda, é uma região de realização de lucro. Tá? Então a gente vai somando informações. Aqui nos 5 minutos, né, aquela movimentação do intraday, né, deu uma boa pontuação aqui, tá? Deu movimentações interessantes, ó, 44 pontos. Tá? Movimentação de queda foi bem fraca, tá? Né? Não, praticamente deu só uma lateralizada ali na média móvel de 50. Dentro do intraday veio abaixo do 61.8, né? Se você pegar, né, com o gap, né, pegando ali a última barra, a última barra do dia, né, ele veio até o 61.8, tá? É essa região aqui. E depois disso daqui, né, pessoal, acaba pegando de novo mais uma movimentaçãozinha de alta ali interessante, né, no final da tarde. Mais 25 pontos, tá? Então o dólar, né, a gente tem que lembrar que ele está alto, ele está numa região que é uma figura gráfica de venda, tá? Que é um topo duplo, certo? Então a gente não pode esquecer disso também. Então cair é um pouco complicado, as médias estão alinhadas lá, né, para cima, né? E subir agora também acabou tendo um ponto de dificuldade, né? Que ele precisa romper essa máxima aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bons trades na semana que vem. Atenção a essas regiões, né? Dólar alto, índice baixo, tá? Então, cuidado com tentar movimentações, por exemplo, de compra muito aqui em cima, né? Assim como tentar vender o índice muito lá embaixo, tá? Por quê? Porque já demonstraram, né, certa rejeição nessas regiões, beleza? Então, se aqui abre com gap de baixa, abre com interesse vendedor, já fica mais fácil a gente trabalhar, né? Ele volta às médias, volta a cair, né? A gente aproveita uma movimentação, vai testar 200, vai fechar o gap, tá? Aí a gente tem algumas marcações a serem deixadas ali,
né, para nos auxiliar. Beleza? Valeu, pessoal. Se gostou do material aí, curta, compartilha se fez sentido para você. Beleza? Valeu.